Olá, tudo bem? Estamos aqui para podermos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor, com mais uma mensagem de fé e esperança. Hoje eu quero falar de Páscoa. Esse fim de semana se comemora, a partir de amanhã, a paixão de Cristo e a sua Páscoa. Eu vou ler um texto lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Falar de Páscoa parece ser uma tarefa muito fácil. Muitas imagens vêm em nossa cabeça, ainda mais nessa pós-modernidade, onde que as coisas são desviadas do foco principal. Eu não vou aqui ficar criticando, não vou ficar aqui penalizando a questão comercial que gira em torno disso, que gira em torno dos chocolates, dos ovos. Não vou fazer isso. Se você gosta, se você tem essa vontade, por favor, não estou aqui para poder fazer críticas, mas para mostrar a verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos revela o que é a Páscoa. A Páscoa é uma festa israelita, uma festa que foi inaugurada ainda quando o povo de Israel era conhecido como hebreus, lá no Egito. A festa da Páscoa, ela ocorreu quando Israel estava sendo oprimido, estava num cativeiro muito opressor ali no Egito. Por mais de 400 anos o povo ali ficou, por mais de 400 anos ali eles padeceram sobre o domínio egípcio que os tornou escravos. E o Senhor Deus então, atendendo ao pedido e às orações, ele vai enviar Moisés para poder estar sendo a sua ferramenta para libertar o povo dali. Depois de uma série de eventos miraculosos que ocorreram na natureza, o povo de Israel então é convocado a preparar uma mesa, a estar estabelecendo ali uma mesa que continha ervas amargas, que continha o pão asmo e que tinha também a presença do cordeiro. E essa festa então, ela vai ser chamada Pesach, Páscoa, que quer dizer passar por cima, tá certo? E eles então vão ser ordenados que comessem essa Páscoa, resguardados dentro das suas casas. Se a família fosse pequena, juntasse com outra, debaixo das vergas da porta que estaria marcado pelo sangue desse mesmo cordeiro que eles alimentavam lá dentro. E que eram para que eles comessem a Páscoa com as sandálias no pé, cajado na mão e os lombos cingidos. Significava isso, que eles tinham que comer apressadamente, pois eles estavam sendo conduzidos para uma terra que manava leite e mel, que era a terra de Canaã. Jesus Cristo então, depois de passar todo esse tempo, tá certo? Jesus Cristo já era visto nessa festa, mas logo à frente, lá no Sinai, quando Deus entrega a lei, e depois quando Moisés traz o códice legal para Israel, o livro de Levítico nos revela que esse cordeiro, essa festa agora, seria celebrada anualmente com um cordeirinho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito. Ele deveria ser sacrificado em prol do pecado de toda a nação de Israel. Isso não perde o vigor, embora perdendo os símbolos com o fim do tabernáculo, com o templo que depois substitui o tabernáculo, sendo levado pelos babilônicos. Não tem mais ali o altar, não tem mais ali a figura da Arca da Aliança, onde o sangue era aspergido. Mas isso permanece até os dias de hoje, na memória do povo agora conhecido, tá certo? Depois do cativeiro babilônico, como o povo judeu. E hoje Israel ainda guarda essa Páscoa. Mas Jesus Cristo, vindo a esse mundo, ele vai inaugurar uma nova Páscoa, ele vai inaugurar uma nova aliança, ele vai inaugurar uma nova libertação, não mais agora para uma terra aqui, mas para uma terra celestial. E ele agora substitui as ervas amargas, que lembravam o sofrimento, substitui os pães asmos, que lembrava que o povo deveria estar sem mácula, sem pecado algum. E ele agora, por si só, se coloca à mesa, como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não mais de uma nação, mas de todo mundo. E quando eu lembro do rito e de como que funcionava a separação desse cordeiro, isso é impactante. Lá no Antigo Testamento, lá na época em que Israel
tinha que fazer o sacrifício. As famílias pegavam esse cordeiro. Algumas criavam já desde quando quando ele nascia, já era separado. Outros compravam o cordeiro sem mancha e sem mácula, bem pertinho, bem próximo da Páscoa. E que situação triste que era. Normalmente esse cordeirinho crescia, ou durante aquele período da semana que era comprado, ele ficava junto da família. As crianças brincavam com ele, as crianças viam ele desenvolver ali dentro, tinha um amor profundo por aquele animalzinho, como nós temos pelos animais de estimação. E quando chegava então o dia do sacrifício, o pai dessa casa, o homem, o cabeça dessa família, ele pegava esse cordeirinho e ia e levava até o sacerdote que o sacrificava. Que cena horrenda e terrível para todos, que por um tempo criou um grande amor, criou um grande afeto por ele. E assim Jesus Cristo também se fez. Depois dele caminhar por um longo período, dele fazer milagres, prodígios, de divulgar e definitivamente inaugurar o reino de Deus, ele vai ao Gólgota. É recebido com festa no início da semana, com ramos, com muita alegria, com muita festividade, entrando em Jerusalém, vindo de Betânia num jumentinho. Mas, ao término dessa semana, na sexta-feira, ele é levantado do madeiro. Ele é crucificado por nós. O Cordeiro de Deus agora se faz sacrifício para que todo o nosso sofrimento saia de cena. E dias antes, ele inaugura a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa, agora cristã, é substituída pela mesa, onde não tem mais ervas amargas, mas agora nós temos o vinho e o pão. Não temos mais a figura triste, a figura um tanto quanto desastrosa daquele cordeirinho, daquele carneirinho que era levado para ser sacrificado, mas o próprio Cristo de novo se põe à mesa ali. E ali o pão asmo continua, símbolo do pecado. As ervas amargas somem porque ele toma o sofrimento por nós. E ele então se entrega no madeiro. É colocado dentro de um sepulcro. E ali naquele sepulcro, no primeiro dia, aquelas mulheres, elas vão descer até ali. E tristes por não encontrar o corpo, mas encontrar apenas ali os lençóis que o envolviam, que Nicodemos e José de Arimateia havia enrolado o corpo. E o lenço colocado à parte, que havia coberto a sua face. Ali é o que elas encontram, mas vem dois seres sentados, um à cabeceira e outro aos pés. E um anjo que as convida, nesse texto que lemos de Mateus, que as convida a olhar lá para dentro e dizer para elas: olha, Jesus Cristo, vocês estão procurando ele, mas ele havia dito que ressuscitaria. Vinde aqui para vocês verem onde ele jazia. Ele não está aqui mais, mas ele ressuscitou. Ele passou por cima, ele fez a peçache, ele passou por cima e tomou todos os nossos pecados, tomou todas as nossas dores e sofrimentos, como Isaías disse. E agora, nós temos a possibilidade de deixarmos toda a opressão desse mundo, todo o sofrimento, toda a angústia, e herdarmos a glória eterna pela obra que Cristo realizou. Então, queridos, a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa não está em chocolates, não está em guardarmos jejuns, não estamos em guardarmos ou nos abstermos de qualquer alimento, mas a Páscoa está em nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois assim herdaremos o céu para todo sempre. E como aqueles anjos disseram ali: vinde ver onde ele jazia. Hoje o som do Espírito fala aos nossos corações e ouvidos hoje. Prepare-se, pois de novo ele está voltando para poder nos buscar. O jardineiro, que as mulheres acharam que era um jardineiro, mas era o próprio Cristo, ele está chegando para poder nos levar para a glória eterna. E você está preparado para isso? Portanto, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ainda que você coma os chocolates, ainda que você tenha por algum costume e preceito, certo, fazer alguma coisa nesse período, eu quero te dizer que o mais importante não é isso. O mais importante é você entregar a sua vida a Jesus Cristo, a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa que tira Jesus, que tira o pecado do mundo. Faça isso quanto antes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha uma feliz Páscoa com Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador desse mundo. Agradecemos mais uma vez a sua paciência em estar aqui junto de nós, estudando a Palavra de Deus.
Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem de fé e esperança.